Muito boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Estamos mais uma vez reunidos para cultuarmos o nosso Deus, adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem nos amparado, aquele que nos ama com amor eterno. Eu gostaria de iniciar esse culto lendo um texto da palavra do Senhor que algumas semanas atrás também já foi lido. É o primeiro versículo do Salmo 133, que diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Hoje é um dia de celebração da ceia do Senhor. Então esse texto, ele nos diz muito, ele fala muito de perto ao nosso coração, porque não há um lugar também melhor para estarmos do que aquele em volta da mesa de Cristo, em volta da mesa da ceia do Senhor, como irmãos, como irmãs que amam ao Senhor e que amam uns aos outros. Então, hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor e eu gostaria de trazer então esse texto ao teu coração. Eu quero orar com você agora, nós vamos colocar esse culto diante de Deus, todos os momentos desse culto, pedindo para que o Espírito Santo do Senhor nos dirija o momento da ceia, o momento da pregação da palavra, os vários momentos que vamos ter, louvor, as músicas, que tudo possa ser agradável ao nosso Deus, que possa falar ao nosso coração de uma forma muito especial nessa noite. Vamos orar. Deus amado, nós colocamos este culto diante do Senhor mais uma vez. Pedimos para que o Teu Santo Espírito nos dirija, para que Ele possa nos mostrar qual é a melhor forma de cultuarmos ao Senhor. Que o Senhor mesmo nos ensine a sermos adoradores do Senhor. Que os nossos lábios possam trazer o louvor que o Senhor tanto merece. Nós te agradecemos, ó Pai, pela semana que terminou, esta semana que está por iniciar. Reconhecemos que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos trazido com a sua boa mão. E nós te agradecemos, ó Deus. Aceita a gratidão do nosso coração, aceita esse culto, porque nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é merecedor de culto. Então, ó Deus, aceita, pelos méritos de Jesus, aceita esse culto que nós fazemos para honrar ao Senhor, para engrandecer o Teu nome. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco aqui, sabemos que o Senhor se manifesta em meio aos louvores e temos a certeza de que o Senhor falará com cada um de nós de acordo com a necessidade do nosso coração. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor e apenas gostaria de lembrar a cada um de vocês que nós entendemos pela palavra do Senhor que estamos fazendo aqui um memorial. Jesus, naquela quinta-feira, noite de quinta-feira, um dia antes de ele se entregar na cruz por nós, ele se reúne com os seus discípulos, com aqueles mais achegados, e ele vai então comer, ele vai fazer uma janta, na verdade, a ceia era uma janta, e enquanto eles jantavam, ele institui uma nova aliança no seu próprio sangue. Lá o autor aos Hebreus, ele vai nos lembrar, fazendo um eco do profeta Jeremias, que haveria um dia em que uma nova aliança seria feita. E Jesus, então, cumprindo aquela profecia de Jeremias, naquela noite de quinta-feira, um pouco antes de ser preso, um pouco antes de ser traído,
ele, reunido com os seus discípulos, ele reparte o pão, ele reparte o cálice de vinho e faz com que até hoje nós nos lembremos daquele ato, nos lembremos daquele evento em memória dele. Então, nós vamos fazer isso hoje com muita alegria, celebrando realmente, porque nós sabemos que, embora Jesus tenha sofrido como sofreu, ele foi morto de uma forma muito cruel, mas foi através do seu sangue derramado na cruz do Calvário que eu e você podemos dizer que temos vida eterna, podemos dizer que temos perdão dos nossos pecados. Então nós vamos cantar agora um hino chamado Ao Pé da Cruz. Enquanto você canta, escuta e canta esse hino, se prepare para a celebração da ceia do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos amados irmãos. E nós que somos salvos pela cruz de Cristo, nós temos nos alegrar na cruz de Cristo, porque foi naquela cruz que o Senhor Jesus se entregou e derramou seu sangue para nos remir dos nossos pecados. E vamos cantar o hino Ao Pé da Cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira recordar-me dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Que hino maravilhoso esse que acabamos de cantar, Ao Pé da Cruz, que faz com que lembremos que é ali que devemos depositar a nossa vida, que devemos confiar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus. Foi ali que ele derramou o seu sangue, foi ali que ele teve o seu corpo machucado, mas foi ali também que ele venceu o pecado. E hoje nós podemos celebrar a ceia do Senhor, dizendo que temos perdão, temos garantia de vida eterna por causa
desse sacrifício perfeito e completo do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com você o que se encontra em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 22, quando Jesus, então, com os seus discípulos, aqueles mais achegados provavelmente, ele institui uma nova aliança no seu sangue, enquanto eles estavam jantando, então, enquanto eles estavam comendo. E a palavra de Deus nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Glória a Deus por isso. O Senhor, além de instituir a ceia, a sua ceia, a qual nós celebramos até hoje em memória de Jesus, ele também aqui está anunciando não apenas a sua morte, mas ele está anunciando a sua volta. Maranata, vem Jesus. Então eu gostaria que você agora se preparasse orando para podermos participar dos elementos. Quero lembrar a você a importância de estarmos em comunhão com o nosso Deus, a importância de estarmos em comunhão com a sua igreja. Mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio à impossibilidade de estarmos num culto presencial, mas nós sabemos que para termos comunhão com Deus, nós não dependemos de um templo, não dependemos de um edifício. Então, ore agora, baixe sua cabeça onde você estiver, para que nos coloquemos diante do Senhor para celebrar a sua ceia. Eu quero orar com você. Deus querido, muito obrigado por essa oportunidade de celebrarmos a tua ceia, de lembrarmos do teu sacrifício perfeito e completo na cruz do Calvário, do sangue que o Senhor derramou por cada um de nós para a remissão dos nossos pecados. Mas também, ó Deus, queremos lembrar, ó Pai, e agradecer ao Senhor por essa promessa tão maravilhosa que nos traz esperança, que é a sua volta. Nós sabemos que um dia o Senhor voltará. Nós sabemos que um dia a tua igreja estará reunida com o Senhor. E assim o Senhor beberá do vinho novo novamente com toda a sua igreja reunida. Deus querido, faz com que nos lembremos do teu sacrifício, faz com que nós entendamos o teu sacrifício, porque foi no nosso lugar, ali no nosso lugar que o Senhor estava entregando a sua vida de uma forma voluntária e espontânea. E nós sabemos, ó Pai, que foi o Senhor que deu a sua própria vida e é o Senhor que pode tomá-la novamente. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Vamos então nos preparar agora para participar dos elementos. Naquela noite de quinta-feira, então, Jesus com os seus discípulos, enquanto eles comiam e bebiam, Jesus pega um pedaço de pão, entrega a cada um, eles vão repartindo, e Jesus vai então lembrando a cada um que aquele pedaço de pão estava ali, simbolizando o seu corpo, que ia ser machucado, que ia ser moído na cruz do Calvário. E ele ensinou a cada um deles e a cada um de nós que deveríamos fazer isso novamente, celebrando a sua ceia em memória de Jesus. Vamos comer todos juntos o pão. Logo depois de comer, ele também pegou um cálice com vinho, entregou aos seus discípulos, cada um foi bebendo e passando um para o outro.
E enquanto eles faziam aquilo, Jesus lembra a cada um deles e também a nós que aquele vinho estava ali simbolizando o seu sangue, que no dia seguinte seria derramado pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Vamos fazer isso todos juntos agora. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de celebrarmos a Tua ceia. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos torna dignos de participar da ceia do Senhor, porque um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor, um dia nós confiamos plenamente no Senhor, entendendo que o Senhor morreu no lugar de cada um de nós. Então, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de celebrarmos a Tua morte, mas também anunciarmos a Tua ressurreição e o Seu retorno, quando então a Sua igreja estará reunida no céu para sempre, para viver adorando, louvando e glorificando ao Senhor. Muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Quero convidar você que está aí cultuando a Deus conosco nesse momento para louvar ao Senhor. Vamos dizer todos juntos: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Salvação.
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixa teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixa teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, hoje, mas hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, hoje, mas hoje eu preciso do teu amor. Lucas e Ítalo, que são os missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isla e o teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Meus queridos, eu costumo dizer que esse momento é um momento muito especial do culto, quando nós dedicamos nossos dízimos, as nossas ofertas,
e também as nossas ofertas missionárias. E por falar em ofertas missionárias, eu quero lembrar você que nós estamos em plena campanha de missões nacionais. Nós já iniciamos a campanha e claro que estamos já orando pelos nossos missionários, já estamos aí perguntando a Deus o quanto Ele tem conosco para a oferta missionária desta nossa campanha. Então eu gostaria de incentivar você a fazer a mesma coisa. Ore a Deus, pense, reflita sobre quanto você vai entregar desta vez para o sustento da obra missionária aqui no nosso Brasil. E eu gostaria de ler para você o que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, um versículo bastante conhecido, que nos diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto é muito utilizado quando falamos em missões. Por quê? Quando Jesus estava voltando, ele estava se preparando para voltar para o céu, voltar para a sua casa, ele entrega aos seus discípulos essa ordem, esse comando, para que eles entendessem de qual forma eles expandiriam o reino do Senhor aqui na terra. Então, quando ele fala em Jerusalém, nós podemos fazer essa analogia dizendo que é a nossa cidade. Quando fala em Judéia, nós estendemos um pouco mais falando sobre o nosso estado. Quando ele vai para Samaria, ele sai da Judéia, então ele vai para um estado, digamos assim, diferente, podemos entender que estamos atingindo o Brasil. E é claro, quando falamos sobre confins da terra, nós estamos falando sobre o mundo inteiro, alcançar todas as nações com o Evangelho de Cristo. Mas nesse caso em específico, eu quero lembrar você que a nossa Samaria é o nosso Brasil. Então, por favor, leve isso em consideração, leve isso muito a sério. Nosso Deus é um Deus missionário, a palavra do Senhor, a Bíblia, é um livro missionário, então nada melhor do que sermos uma igreja missionária. E também quero lembrar que a oferta missionária, ela não substitui o dízimo. É uma oferta sacrificial que vai um pouco além, é um passo a mais do que o dízimo. E você então entende, você que é membro da nossa igreja, entende que os dízimos e ofertas são depositados, são transferidos para a nossa conta com o único intuito, o único objetivo, que o reino de Deus se expanda, que o Evangelho possa alcançar outros corações e a nossa igreja possa ter o sustento material, financeiro necessário. Você sabe muito bem da conta, vai aparecer na tela a conta da nossa igreja e ali você poderá fazer o seu depósito ou fazer a sua transferência. Por favor, não se esqueça, após a sua transferência, após o seu depósito, envie o comprovante para a tesouraria da nossa igreja. Dessa forma, esse valor vai ser contabilizado e vai ser ali também indicado, colocado o seu nome, se você assim desejar, como dizimista ou como o ofertante. Nós vamos orar nesse momento, consagrando já, entregando ao Senhor já os dízimos e as ofertas que já foram depositados e é que ainda serão depositados. Vamos orar. Deus querido, nós entregamos nas tuas mãos aquilo que te pertence. São os dízimos que o Senhor é o dono deles, nós reconhecemos isso. São recursos que nós devolvemos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado com os nossos salários, o Senhor tem colocado sobre a nossa mesa o sustento de todos os dias, tem colocado no nosso bolso também o dinheiro, o salário, o recurso do nosso trabalho e nós somos gratos ao Senhor por isso. Aceita também as ofertas que vamos entregar ao Senhor. E de uma forma muito especial, ó Deus, nesse momento em que vivemos campanha de missões nacionais, que o Senhor toque os nossos corações para que possamos ofertar, entregar ao Senhor aquela oferta
digna do Senhor, digna do trabalho que é realizado pela Junta de Missões Nacionais, para que mais e mais pessoas espalhadas pelo nosso Brasil possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador, possam se tornar membros da família de Deus, adoradores e adoradoras do Senhor. Então, ó Deus, aceita os dízimos e as ofertas que já foram entregues ao Senhor e que ainda serão entregues ao Senhor. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. E nesse instante nós vamos adorar a Deus cantando o hino Saudade. Saudade, porque nós temos saudade da nossa pátria. Nós aqui somos cidadão do céu. E com certeza que Jesus Cristo vem um dia nos buscar para nós ir morarmos nesta pátria. E temos saudade. Eu creio que você também, que tem certeza da sua salvação, está preparado, tem saudade desta pátria. Então vamos juntos adorar a Deus nesse instante. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinho, belas flores querem encantar os vãos terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Amém. Muitas pessoas dizem que a esperança é a última que morre. Você já deve ter ouvido isso muitas e muitas vezes. Infelizmente, meus queridos, meus amados irmãos e amigos, muitos estão deixando a esperança morrer muito cedo, em face às dificuldades da vida, em face aos problemas que a vida apresenta. E muitos, infelizmente, também vivem sem nenhuma esperança, inclusive dando lugar ao desespero, dando lugar à desesperança. Bem, você já deve ter notado que hoje eu gostaria de falar sobre esperança. Quero compartilhar com vocês um texto que fala sobre esperança. O texto está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 15. Se você
tiver aí a sua Bíblia, você pode abrir ou acessar o seu celular. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a tudo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu não costumo dar exemplos pessoais nas minhas pregações, mas hoje eu gostaria de pedir licença a você para contar uma história, contar um fato que aconteceu comigo há alguns anos, quando eu conheci o Mohammed. Mohammed, um jovem senhor empresário muçulmano. E conversando com o Mohammed sobre Deus, eu falei algumas coisas para ele, claro, ouvi também algumas coisas dele, e nós chegamos a um assunto, de falar sobre o céu, falar sobre o inferno, para onde as pessoas vão depois da morte. E o interessante é que, conversando com o Mohammed, falando sobre céu, falando sobre inferno, Mohammed ele me disse que ele não tinha certeza de sua salvação. Ele servia Alá, cria em Alá como o único Deus, como os muçulmanos creem, mas ele não tinha nenhuma certeza se ele ia para o céu ou ele ia para o inferno, porque na religião islâmica não é pregado isso. A pregação sobre salvação não direciona os muçulmanos para a certeza de sua salvação. E eu continuei conversando ali com o Mohammed, perguntei também sobre a questão das esmolas, porque isso é fundamental na religião islâmica, e ele dizendo que ele fazia aquilo com muita responsabilidade, muita dedicação, 2 ou 3 reais por dia de esmola, porque aquilo o levaria ao céu. Os seus pecados seriam colocados em uma balança e tudo de bom que ele fizesse na terra também seria colocado no outro prato da balança, e então Deus, Alá, ia pesar. E Mohammed então fazia aquilo. E eu perguntei para ele se orando a Alá e pedindo perdão, se Alá não perdoava os pecados dele. Ele disse que sim. Eu falei, bom, então por que você precisa utilizar esse sistema de entregar esmolas, dar esmolas para comprar, digamos assim, o céu, ou eu não lembro exatamente qual foi a palavra que eu utilizei, quem sabe não foi comprar o céu, mas enfim, receber o perdão de Deus, E Mohammed olhou para mim e falou, eu não sei te responder, eu preciso perguntar isso para o sheik. E nós continuamos a conversar e de repente eu perguntei para ele se ele já tinha ido a Meca. E ele falou que ele estava economizando dinheiro para ir a Meca. Todo muçulmano vai pelo menos uma vez na vida a Meca, tendo condições financeiras para ir. E conversando com ele sobre aquilo, ele falou, meu pai já foi, meu irmão mais velho já foi, agora eu vou. E ele disse para mim, minha mãe não vai, e ela falou que não quer ir. E eu usei aquilo como uma ponte ali e perguntei para ele, mas então ela não vai ser salva, Porque é um dos pilares do islamismo ir um dia a Meca, fazer uma peregrinação a Meca. E Mohammed também novamente ficou assim muito surpreso com a minha colocação, e ele falou, eu não sei te responder, eu preciso conversar com o sheik. Eu estou contando essa história para ilustrar, mas foi uma conversa verdadeira, aconteceu de fato, para mostrar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, que existem pessoas que não têm nenhum tipo de esperança em seus corações com relação ao seu destino final.
Eles não sabem se vão ou não passar a eternidade com Deus. Mohammed, um homem zeloso, um homem dedicado à sua religião, generoso, 2 a 3 reais todos os dias de esmola. Muito sincero, mas totalmente cego para a verdadeira mensagem da salvação. Ele estava longe de entender que era libertador ter esta convicção de salvação em seu coração. Tudo era muito incerto, não havia convicção alguma. E o texto que eu acabei de ler para você, e gostaria de repetir, ele nos diz de uma forma muito clara: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Qual é a sua esperança? O que eu espero, pastor? Na verdade, eu espero que o clima melhore, que o tempo melhore para eu poder ir à praia esse final de semana. Sabe o que eu espero também? Eu espero poder vender um pouco melhor, um pouco mais, para eu poder pagar as minhas contas. Eu espero que até dezembro essa pandemia já tenha passado. E eu também espero que 2021 seja um ano muito melhor. E eu te pergunto, como é possível ter certeza de que o tempo, o clima vai melhorar para ir à praia no próximo final de semana? Como ter certeza de que você venderá mais para poder pagar as suas contas? Como ter certeza que essa pandemia realmente vai passar até o mês de dezembro? E como ter certeza de que 2021 será um ano melhor? Você percebe como esse tipo de esperança é totalmente incerto? É uma esperança como se fosse um tiro no escuro. Será que é dessa esperança que Pedro está falando aqui? É claro que não é. A esperança que Pedro está se referindo, a palavra, inclusive, no original grego, elpis, ela quer dizer esperança confiante, expectativa de que algo vai acontecer com certeza. Então, quando nós falamos da nossa esperança numa vida eterna, falamos da nossa esperança em Cristo, falamos em esperança no nosso relacionamento com Deus para a eternidade, isso não é eu espero que algo aconteça. Não, isso significa que eu tenho convicção no meu coração. Eu não apenas penso, eu não apenas desejo ser salvo, eu sei que eu sou salvo. Pelos méritos de Cristo, é claro, e existem aí pessoas que quando nós falamos dessa forma, nos interpretam de uma forma muito errônea, achando até que somos arrogantes. Como é que você pode dizer que você é salvo? Eu posso dizer que sou salvo porque a Bíblia diz. É a Bíblia que diz, eu quero apenas ler um versículo para você. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Ele não está dizendo, olha, para que vocês saibam que um dia talvez vocês terão ou teriam. Não. Ele está dizendo para que vocês saibam que têm a vida eterna. Os cristãos vivem na esperança por pelo menos 2 razões básicas. A primeira razão é por causa do que Deus fez através de Cristo. Especialmente importante, queridos, é a ênfase que o Novo Testamento dá à ressurreição, pela qual Cristo venceu o poder da morte. 1 Pedro 1,3 diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia,
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Como Cristo se levantou dos mortos, nós também seremos um dia levantados dos mortos. Esta é a esperança que precisamos anunciar, a certeza de uma vida eterna com Deus depois da morte física. Os muçulmanos, infelizmente, não creem assim. Embora eles creiam na vida após a morte, eles não têm certeza do seu destino final, céu ou inferno. Muhammad não podia dizer que tinha certeza confiante. Muhammad não pôde dizer, eu tenho a expectativa certa, confiante de que um dia, convicta de que um dia estarei com Allah no céu. A esperança de Muhammad era incerta, como essa que eu citei. Será que vai fazer um tempo melhor para eu ir à praia? Será que eu vou vender mais? A esperança de Muhammad era semelhante à esperança de que o tempo melhore apenas, de que eu possa vender mais para pagar as minhas contas. Muhammad não tinha certeza de sua salvação, porque Muhammad acreditava no sistema de salvação através das obras. Quando nós cremos, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança num sistema de salvação que nos diz que eu preciso fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo, eu estou fadado a ter desesperança, porque nunca vou alcançar um nível de perfeição. A palavra de Deus nos diz assim, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, ou em outras versões, para que ninguém se glorie. A Bíblia não nos ensina que vamos ser salvos por meio de nossas obras. Nossa salvação é o resultado da graça de Deus, não de boas ou más obras. A segunda razão de nossa esperança é que o Espírito Santo faz morada em nós e nos afirma que somos filhos de Deus. Veja só o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E em Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não nos decepciona. Sabe por quê? Vou fazer um parênteses aqui. Por que ela não nos decepciona? Porque não é uma esperança falha, não é uma esperança humana, ela não está fundamentada, baseada naquilo que eu penso ou deixo de pensar, aquilo que eu desejo ou deixo de desejar. Ela está baseada numa convicção que vem através das promessas de Deus e do cumprimento destas promessas. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse versículo, queridos, não faz sentido algum para aqueles que não têm um relacionamento de amor com Deus. Eles não têm um relacionamento de amor com o nosso Deus. Infelizmente, não é apenas Muhammad, não são apenas os muçulmanos. Existem vários tipos de pessoas de várias religiões, inclusive religiões que se dizem cristãs. Pessoas que passam por esse mundo, vivem uma vida angustiada e uma vida angustiante, porque não têm certeza de sua salvação. Nunca fizeram
nunca tiveram um relacionamento com Deus através de Jesus, nunca tomaram uma decisão de aceitar, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então estão sempre balançando aqui e ali, eu fiz tal coisa errada, perdi minha salvação, ou eu deixei de fazer isso, então eu não vou ser salvo porque não vou ser aceito por Deus. A esperança de salvação do cristão é uma dádiva de Deus. Essa convicção que é colocada em nosso coração é um presente do Senhor. Viver com esperança na vida eterna nos traz a alegria da salvação. É por isso que muitas pessoas não têm essa alegria e não poderão ter mesmo, porque não têm esperança convicta. Vacilam, hesitam, questionam. Hebreus capítulo 6, versículo 19 nos diz assim: estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Mais uma vez aqui, o autor desta carta, ele usa a palavra convicto. Pedro vai nos dizer no capítulo 3, versículo 15, eu quero ler mais uma vez: estais sempre preparados para responder a tudo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas eu quero dizer para você que se você não tem esperança, não há o que anunciar. Como eu poderei anunciar algo em que eu não creio de todo o meu coração? E é por essa razão que muitos não anunciam a salvação em Cristo, pois se eles não têm esperança para eles mesmos, como transmitirão aos outros essa esperança? Não há como. Não há como. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você tem vivido com esperança ou a esperança em sua vida já morreu? Como você tem passado os seus dias? Olhando para um futuro totalmente incerto? Embora nós não saibamos o que vai acontecer amanhã, isso é fato. Eu não sei o que o futuro me aguarda, mas eu sei quem guarda o meu futuro. E se eu sei quem guarda o meu futuro, eu não tenho uma esperança incerta, eu tenho uma esperança convicta. A alegria de sua expectativa confiante na salvação é algo real em sua vida, é algo real, digno de ser anunciado? Como você tem vivido o Evangelho? Como você tem se relacionado com o Senhor? Eu quero orar nesse momento, pedindo a Deus que você, que vive com convicção, que vive com uma esperança confiante, possa glorificar a Deus nessa hora, possa dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me traz essa confiança, é o Senhor que me traz a salvação, não é por os meus próprios méritos, nem por aquilo que faço ou deixo de fazer, mas é pela graça de Jesus. Eu quero orar com você dessa forma, mas eu também quero orar com você e por você. Se você não tem ainda esta esperança, essa convicção de que se você fechar os olhos para esse mundo hoje, ou se Jesus retornar, eu não sei quando, você vai ter a certeza de sua salvação eterna. Eu quero orar por você. Enquanto estiver orando, você se coloque diante do Senhor, se assim for o desejo do teu coração, e peça a Deus que venha com o seu Santo Espírito fazer morada em você, para que você experimente esse novo nascimento, a regeneração, e dessa forma você passa a pertencer a Deus, a pertencer à família do Senhor. Vamos orar? Deus querido,
Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos garante salvação. É o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que nos limpa de todo o pecado e que nos dá esta certeza, essa convicção de que um dia estaremos todos nós, a Igreja de Cristo, vivendo com Deus Pai eternamente. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o teu Santo Espírito, ele nos convence de todo o pecado, da justiça, do juízo. O teu Santo Espírito, Senhor, testifica com o nosso espírito de que nós somos do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela experiência de salvação, pela experiência de novo nascimento, de convicção que nós temos no Senhor. Mas, ó Deus, eu quero agora também interceder por aqueles que estão me ouvindo, por aqueles que ouviram esta palavra e que não têm essa mesma convicção. Deus amado, coloca a tua mão de poder sobre a vida destas pessoas e que elas neste momento possam confessar Jesus como Senhor e Salvador, possam reconhecer que Jesus é Deus e que somente através dele é possível viver eternamente no céu com Deus Pai. Toca no coração destas pessoas, Senhor. Que o teu Santo Espírito traga convicção a cada coração e que ao fazer esta oração, eles possam derramar seus corações no pé da cruz. E o Senhor, com toda a sua misericórdia, graça, bondade, possa limpá-los de todos os seus pecados, para que eles possam ter esta certeza de salvação. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, e que o Senhor possa trazer ao nosso coração todos os dias a alegria da salvação em Jesus Cristo. E em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, que você possa levar adiante essa decisão que você tomou aí no seu coração, que você possa, quem sabe até mesmo, procurar um de nós. Me procure uma outra pessoa que você sabe que tem um relacionamento de perto com Deus, que quem sabe você conheça, tenha mais intimidade, mas fique à vontade. Eu e muitos outros estamos à sua disposição para poder esclarecer, quem sabe, algumas dúvidas que você ainda tem. Quero te convidar também para que na próxima quarta-feira você possa estar conosco, se unir a nós no nosso culto de oração, no nosso culto de comunhão, de conversa, de falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Estou sentindo a sua falta, não tenho visto você lá, então você, principalmente você que é membro de nossa igreja, lembre-se, nós não temos tido muitas oportunidade de estarmos juntos, né? Então, quarta-feira é um dia muito propício para que você possa acessar a sala de conversa, entrar lá no grupo do WhatsApp da nossa igreja e lá você vai receber um link e assim você pode também mostrar o seu rostinho lá na tela, possamos orar por você e também com você. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de muitas lutas, sim, mas de muitas vitórias em nome de Jesus e que a tua esperança hoje tenha sido renovada e que você passe uma semana esperançosamente bem. Que Deus te abençoe. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado num novo porvir, que a vida lhe seja um eterno
tudo bem? Feliz aniversário, nós te amamos. Oi, pastor, tudo bem? Então, tô passando aqui para desejar um feliz aniversário, que esse dia venha a ser marcado em sua vida, né? Quero agradecer pelo seu pastoreio na minha vida, na vida da igreja, e abençoar cada vez mais o seu ministério, a sua casa, o seu trabalho, em tudo que o pastor for fazer, tá bom? Ok. Hoje é dia de festa, então, né? Pastor João Ricardo, completando mais um aninho de vida. Parabéns, pastor. Obrigado por o que tem feito pela igreja e pelo que irá fazer. Sabemos que tem muito trabalho a ser feito e poucos servidores, mas vamos meter a mão na massa. Colocar a mão no arado sem olhar para trás. Estaremos no mesmo barco e não na areia no céu para todos. Né? Feliz aniversário! Parabéns! Parabéns, querido pastor. Aproveitando as palavras do meu esposo aqui, parabéns e um lambejo da Suzy. Parabéns, pastor! Olá, pastor João Ricardo. É com alegria e satisfação que eu quero te homenagear. Quero dar os meus parabéns pelo seu aniversário. É mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a você e que continua sendo uma bênção nas nossas vidas, na nossa igreja. E sou muito grato a ter o irmão como meu pastor, meu companheiro, meu amigo, e que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Que esses anos repitam por muitos e que Deus abençoe. Amém. Parabéns, pastor. Que Deus lhe abençoe ricamente, lhe dê muitos anos de vida com saúde na presença do Pai. Seja um dia abençoado na sua vida, junto com os seus familiares. Um abraço. Parabéns, pastor, pelo seu dia, que os seus planos e projetos estejam sempre diante de Deus e que eles sejam realizados. Um grande abraço. E o bolo a gente come depois, pastor. Parabéns, pastor. Feliz aniversário. Deus que abençoe o senhor. É um prazer ter o pastor como nosso pastor. Para nós é uma alegria muito grande neste dia, mesmo que distante, comemorar o aniversário do pastor. Deus que abençoe, que Deus te dê muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita harmonia no seu coração. Deus que abençoe. Feliz aniversário, pastor!